Boa noite a todos. Agradeço a todos por estarem aqui. E hoje vamos trazer um tema que é sobre a Páscoa. A Páscoa no nosso calendário cristão não dá tempo de abordar todo o assunto a respeito disso, até porque eu não sei tudo a respeito de Páscoa, mas eu fiz um compilado que dá para esclarecer bastante para nós aqui. Então vou falar sobre ela com relação à sua origem histórica, a sua evolução de significado, até chegar no nosso calendário atual. A história da Páscoa, ela começa na região onde hoje nós temos o Oriente Médio. Então foi construída a história do povo de Israel a partir dos seus patriarcas. Então, na cidade de Ur, da Caldeia, tinha o patriarca Abraão. E ele foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação. Então, começou aqui. E ele fez todo esse percurso, chegando até essa região, onde hoje temos aqui Síria, Israel, Líbano, e a história do povo judeu, e para cá tem o Egito. Toda essa região é uma história extensamente abordada na Bíblia. De início, as pessoas eram nômades ou seminômades. Então eles ficavam num lugar enquanto dava. Acabou a pastagem, eles procuravam outra região. Eles eram pastores, ainda não cultivavam o solo de forma tão fixa. E então, com o sentido de saltar, passar por cima, era o significado de uma comemoração muito familiar, ou em torno do clã, que era um grupo familiar que vivia em conjunto uns com os outros, formando uma mini comunidade. Então o ritual era realizado no seio da família ou clã, não tinha altares, santuários e sacerdotes ou qualquer influência de culto oficial, porque não tinha um culto oficial, era tudo muito simples. Era celebrado por pastores nômades ou seminômades. E o ato central desse ritual era o sacrifício de um animal jovem do rebanho de cabras ou ovelhas, que era o que eles tinham para eles, eram os animais que eles cuidavam. E a cerimônia ocorria no fim da primavera e início do verão, numa noite de lua cheia. E eu trouxe aqui uma observação que para mim é muito importante, porque eu demorei muitos anos para saber isso, né? Quem não mora na roça, quem é criado na cidade, não sabe das coisas. Então a cabra mais o bode dá origem a um cabrito, e a ovelha mais o carneiro dá origem ao cordeiro. E eu mesmo me confundi muito tempo a respeito disso. E se eu passar muito tempo sem ler isso aqui, eu vou esquecer, hein? Então, antes de chegar Moisés, esse era o procedimento. Então, o ritual da celebração incluía essas etapas. Retirava-se o sangue do animal, ungia a entrada das cabanas com o sangue desse animal. Então, eles montavam uma cabana e na porta eles passavam esse sangue. Isso tinha um símbolo para eles, um significado, que era o significado de que se algo ruim viesse, que não entrasse ali, mas saltasse, passasse e fosse embora, salvando dos perigos àquela família. Então eles assavam a carne do animal e com a carne assada faziam um grande banquete para toda a família reunida. O banquete oferecido incluía a presença de pães ázimos ou asmos, ervas amargas nascidas no deserto, e a celebração exigia dos participantes um ritual com posturas que iriam incluir os símbolos da Páscoa. Então já tinha algo, uma pré-Páscoa acontecendo para eles. Na cerimônia, então, se pedia uma proteção divina para a família e o seu rebanho de animais menores contra o exterminador. No hebraico era o masherit, ou saqueador, que é um bando de destruição. E esse exterminador, masherit, pode ser qualquer tipo de agressor, desgraça, enfermidade, peste ou acidente que poderia ocorrer com qualquer membro da família ou os animais. Então imagine, você era pastor, se alguma doença matasse um animal ou um grupo de animais, você ficaria em perigo. Perderia a sua carne, o leite,
Então, você ficava muito vulnerável a respeito do ambiente da natureza. Então, essa proteção era solicitada já a Deus por eles. E aí a gente vai agora construir, entender como foi a montagem do povo judeu. Olha só. Então Deus, na história bíblica, construiu o mundo em 7 dias, simbolicamente falando. Chegou um momento em que Moisés, já com 600 anos, Deus o chama para uma missão. Olha, eu vou destruir o mundo, você constrói uma arca, coloca a sua família dentro, porque eu vou destruir tudo. Nessa situação, tudo acaba. E sobra da descendência de Moisés os filhos Sem, Cã e Jafé. Na 10ª descendência de Noé, vem surgir Abraão, que eu mostrei lá naquele mapa inicial, que ele saiu da cidade de Ur. O filho de Abraão foi Isaac. Isaac teve um filho que foi Jacó. Jacó teve 12 filhos, que foi constituir as 12 tribos de Israel. Aqui tem muita história para contar, mas a gente teria que fazer uma parte sobre isso, só sobre esse tema. Jacó, na história, ele foi... José, filho de Jacó, foi vendido pelos irmãos, que queriam matá-lo, mas resolveram vendê-lo. E ele foi vendido como escravo para mercadores que o revenderam para o Egito. Lá, ele prosperou após interpretar sabiamente os sonhos do faraó e se tornou muito importante, quando ele previu que haveria 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez de alimentos no Egito. Quando isso acontece, os irmãos dele vão para o Egito, ele perdoa esses irmãos e eles passam a morar todos no Egito. O tempo passa, José morre, os irmãos têm muitos filhos, eles começam a se tornar numerosos no meio dos egípcios, e os egípcios começam a ficar com medo desse povo e começam a escravizá-los. Então começa uma história de escravização. Desde quando eles chegam no Egito até quando eles saem do Egito, um filho de Jacó foi Levi, depois Caate, Anrã, e aí vem Moisés. Então, em 4 gerações se passou todo esse tempo. Ou seja, a história ela não tem um tempo cronológico tão lógico assim para nós. Mas se formos falar sobre a interpretação dos números bíblicos, também vamos precisar de outro tempo, uma outra palestra sobre esse assunto. Porque o número 40 ou 400, ele é muito representativo na Bíblia, como nós vamos ver aqui comentando rapidamente. De forma que eles ficaram 400 anos lá. Quando os irmãos chegaram, o irmão José já tinha 30, então 430 menos 30, 400 anos, até que Moisés vem com a função de deixá-los de ser servidores do faraó, escravos do faraó, para serem servidores de Deus na terra prometida de Canaã. Para isso acontecer, ocorrem as 10 pragas que vão culminar com a libertação deles para a ilha. Mas antes, houve uma comemoração da Páscoa que já apontava para como ela seria ao tempo de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus. E ela foi assim. Um dia, está no primeiro livro bíblico, Gênesis, lá no capítulo 22, onde Deus diz, onde está escrito assim: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho.
voltando um pouco aqui no tempo, nós veremos que Abraão, ele teve a esposa Sara, com ela teve o filho Isaque, mas ele era casado com Sara e Sara era infértil. E houve um combinado entre eles. Sara disse: eu não posso te dar filhos, então tenha filhos comigo através da minha escrava Agar. E com ela, Abraão teve o filho Ismael. Depois que Sara morre, ele se casa com Sétura e vai ter mais 6 filhos. Mas o filho preferido era Isaque. Interessante que então Abraão já tinha um filho e Deus diz para ele: pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica. Então Isaque, apesar do outro irmão já existir, o Ismael, e ser mais velho, ele não era considerado o filho, porque ele não era o filho da promessa divina. Era uma coisa combinada entre ele, a esposa e a escrava. Interessante essa observação. Então disse, na hora do sacrifício, quando ele ia sacrificar o filho, um anjo aparece e diz: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único. Mas Ismael já existia. Interessante, né? Ele, Isaque, era o filho da promessa. Agora, coloque-se no lugar. Você faria isso? Se Deus aparecesse aqui para você e falar: pega seu filho mais velho e sacrifica ele para mim. Eu, particularmente, já respondo por mim, eu não faria. Mas isso tudo vai apontar um caminho lá para o futuro, quando um dia Deus enviará o Filho Jesus e ele fará aquilo que Abraão não precisou fazer. Entregaria de fato e deixaria se cumprir esse acontecimento. Então Deus apareceu para eles o cordeiro e eles fizeram o sacrifício. Então isso aqui virou o sacrifício de Abraão com Isaque, mostrando o que viria no futuro, apontando que o que Abraão não precisou fazer, um dia Deus cumpriria através do seu filho Jesus, deixando que ele fosse o Cordeiro de Deus, como as profecias dos anos seguintes, dos séculos seguintes, iriam falar sobre ele. Então João, no capítulo 3, versículo 16, já afirma: João, discípulo de Jesus, o evangelista: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui já havia uma profecia que iria dizer que Jesus era da descendência de Davi. Um dos filhos de Jacó, pai Abraão, Isaque e Jacó, um dos 12 era o filho Davi. E da descendência de Davi, as profecias diziam que viria Jesus Cristo. E Jesus permitia ser chamado, como o cego falou para ele: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E em nenhuma situação Jesus fala assim: olha, eu não sou filho de Davi, eu sou filho de Maria. Não, ele permitia que assim fosse chamado. Isso criava mais autoridade a respeito dele. E a promessa de Deus sobre Davi, sobre um futuro descendente que reinará para sempre, porque foi feito a Davi uma promessa: de tua descendência virá um enviado, e o reino dele jamais terá fim. Chegou um momento em que Moisés, ele era como um juiz. Ele chamou mais 70 pessoas para ajudá-lo nessa tarefa. Mas um dia o povo falou: olha, nós estamos precisando de um rei. O primeiro rei foi o rei Saul, depois Davi, depois Salomão. E cada um ficou 40 anos à frente do povo. Esse número 40, ele é muito simbólico e muito representativo. Após 40 anos, algo acontece. Eles ficaram 400 anos no Egito, que é 10 vezes 40, foram libertados. Cada rei desse ficou 40 anos à frente do povo, ou 80, que é 2 vezes 40. No tempo de Jesus, Jesus ficou 40 dias no deserto.
eles ficaram 40 anos até sair do Egito e chegar na terra prometida. Então também é um número simbólico. Após 40 anos eles chegaram lá, algo aconteceu, eles estavam prontos para aquilo. Então, para sair do Egito, o ritual da Páscoa, ele se repetiu, porque a instrução divina, Moisés falou para o povo: passe o sangue de um cordeiro nas portas das casas e fiquem lá dentro. Quando o anjo exterminador vier, ele saltará essas casas e vai matar o primogênito, ou o filho mais velho, daquelas casas que não tiverem esse ritual acontecendo. E isso aconteceu em todo o Egito, que não seguiu o mesmo ritual. E os símbolos da Páscoa já eram o sangue na porta, o cordeiro, pães asmos, ervas amargas, a carne assada ao fogo, não era cozida em água, tinham lombos cingidos, sapatos nos pés, um cajado na mão, herdou coisas do antes e somou coisas do agora numa normativa nova. Os pães asmos são pães sem fermentos, porque quando eles tiveram que sair do Egito, tudo aconteceu às pressas. Eles foram libertados, eles pegaram tudo e foram embora. Não dava tempo de esperar o pão ter o tempo certo para se colocar o fermento e para ele poder ser assado. Eles tiveram que sair às pressas. Então era um pão que não era tão saboroso, mas eles comem esse tipo de pão hoje nos judeus para lembrar a saída do Egito. Quando eles estavam indo embora, o faraó que havia libertado o povo se arrependeu e falou: não vou, depois de 10 pragas, meu filho já morreu, eu libertei, mas quer saber? Eu vou mandar pegar todo mundo. E quando eles atravessavam o Mar Vermelho, Moisés fez uma oração, bateu o cajado, o mar se abriu. Quando eles estavam concluindo a travessia, os egípcios vieram. E Moisés outra vez bateu o cajado após uma oração, solicitando proteção divina. O mar se fechou e matou os egípcios que os perseguiam. Nessa situação, logo a seguir, eles ficaram muito tempo vagando pelo deserto. Eles ficaram 40 anos, porque era um povo, como diz na Bíblia, um povo de dura cerviz. A cerviz, essa parte do pescoço, se ela for dura, você não se dobra, você não inclina a cabeça para Deus. Era um povo duro. E então 40 anos foi um tempo necessário para trocar a geração e preparar a nova, que sim, esta seria digna de chegar à terra de Canaã. Um dia, Moisés sobe num monte na região do Sinai, no Monte Horebe, e tem um encontro com Deus. Deus se apresenta para ele numa sarça em chamas. A sarça era uma planta relativamente pequena e espinhosa, onde simbolicamente isso é como se Deus dissesse: eu me solidarizo com o sofrimento, com a dificuldade que vocês passam na travessia desse deserto. E fogo era a forma como Deus se manifesta sempre nos textos bíblicos. Nessa situação, Deus orienta Moisés e fala: eu vou passar umas regras aqui que todos devem seguir. Então, ele escreve com fogo nas pedras os 10 mandamentos. Moisés desce após 40 dias e 40 noites no alto do monte. Olha o número 40 de novo. Então, depois de 40, estava pronto o que ele precisava trazer para o povo. Quando ele desce e chega lá embaixo, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Moisés fica com raiva, dá uma bronca em todo mundo, quebra as tábuas da lei e diz que eles não são dignos, destrói o bezerro de ouro. E o povo pede perdão a Moisés, fala: nossa, por favor, conversa com Deus de novo, nós vamos mudar. Então Moisés sobe de novo o monte, conversa com Deus, convence Deus de que eles vão mudar, recebe as instruções outra vez, desce do monte, mas agora eles estão esperando e vão seguir essas instruções divinas. E eles, nessa longa caminhada, quando montavam as tendas e estacionavam para descansar, a presença de Deus
aqui nessa região sagrada, onde saía continuamente uma fumaça, que era a nuvem da presença de Deus. A nuvem da presença de Deus. Numa região de deserto, se você tem uma nuvem para fazer sombra, é muito bom. E essa nuvem da presença de Deus, essa expressão vai se repetir lá na frente, quando o anjo diz a Maria a promessa da vinda de Jesus. E à noite também Deus se manifestava em forma de fogo. Eles podiam caminhar dia e noite, e eles tinham proteção durante o dia e durante a noite. A caminhada foi longa, e um dos trechos que os historiadores dizem que foi, é aproximadamente esse, baseado nos textos bíblicos. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho por aqui, passaram aqui na região do Sinai, subiram por aqui, voltaram e depois chegaram aqui nessa região que é a terra de Canaã, a terra prometida. Outros dizem que eles passaram pelo Mar Vermelho por aqui, onde hoje é o canal de Suez, e atravessaram o Mar Vermelho por aqui, porque isso aqui são dois braços do Mar Vermelho que continuam aqui para baixo. Mas essa é uma representação possível. Quando chegaram lá em cima, eles ocuparam essa terra, tiveram que tomar, porque chegaram lá séculos depois. Tiveram que expulsar mesmo, em lutas, aqueles que já moravam nessa região. E ela foi dividida assim: cada pedaço de terra para um dos filhos, menos os levitas, que não ficaram com pedaço nenhum. Eles viveriam das doações do templo. E nesse tempo, já pré-chegada de Jesus, os símbolos da Páscoa eram esses. E as regras eram: o cordeiro será consumido em uma só casa. E dizia: tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Promessa cumprida na crucificação de Jesus, como nós veremos daqui a pouco. Então, onde se dá isso? Porque nós moramos no Brasil, hemisfério sul. Quando aqui é verão, lá é inverno. Quando aqui é inverno, lá é verão. Quando aqui é primavera, lá é outono e vice-versa. Essa história bíblica, ela aconteceu, nós estamos aqui no Brasil, e isso se cumpriu então nessa região. Aqui está o Mar Morto, o Rio Jordão, e bem ali o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. Ele tem nomes diferentes. Ele é muito pequeno. Tanto o Mar da Galileia como o Mar Morto, eles nem aparecem no mapa mundi, de tão pequeno que são. O Mar da Galileia, lá em cima, ele tem uma extensão aproximada de 13 quilômetros de largura por 19 de comprimento, profundidade entre 30 e 50 metros em média. Ele é bem pequeno. Mas todas essas histórias de pescaria, de navegação de Jesus aconteceram lá, porque no Mar Morto não tem vida. Aqui tem 10 vezes mais sal do que em qualquer outro mar da terra. Então todo peixe que desce do Rio Jordão em água doce e chega aqui, morre. Então as histórias bíblicas de pescaria aconteceram lá em cima, naquele mar menor. E aqui nós veremos o anúncio da vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. O anjo veio e disse: Mulher abençoada, o Senhor é contigo. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Não tenha medo, Maria. Deus decidiu abençoar você. Você ficará grávida e terá um filho, e você o chamará Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do rei Davi.
Ele reinará para sempre sobre Israel. Seu reino jamais terá fim. Mas como eu posso ter um filho? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o menino nascido será santo, e ele será chamado o Filho de Deus. Maria, a sua prima Isabel, em idade avançada, está grávida. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela está no 6º mês de gravidez, porque nada é impossível para Deus. Eu sou uma serva de Deus, disposta a aceitar a vontade dele, seja ela qual for. Que assim seja e se cumpra em mim. E o anjo foi embora. Aí ele conta que a prima Isabel estava grávida, 6 meses à frente de Maria, e teria um filho chamado João, que seria o João Batista, que iria pregar sobre a vinda do Messias. O primo de Jesus iria anunciar Jesus. Ele vivia no deserto. E um dia, quando já estavam adultos, Jesus já tinha ido para o deserto, já tinha a idade de começar a sua missão. Um dia, ele, quando vê Jesus pela primeira vez, ele diz aos seus discípulos, porque João Batista tinha discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E um dos discípulos do João Batista era o João Evangelista, que deixou de seguir o Batista para ir seguir Jesus. João e Tiago, irmão de João. Uma outra coisa interessante: quando eles estavam no deserto, eles reclamaram de muitas vezes, uma das vezes que eles reclamaram de Deus, porque eles falavam assim: nossa, era melhor a gente estar lá no Egito do que aqui no deserto. Aqui a gente passa fome, a gente está morrendo de calor, não tem nada, a gente nunca chega em lugar nenhum. E aí Deus mandou cobras que picavam eles, e muitos estavam morrendo. E eles correram para Moisés e falaram: Moisés, por favor, peça para Deus acabar com isso, nós estamos morrendo. Então, divinamente, Moisés foi instruído a construir uma serpente de bronze colocada sobre uma cruz, de bronze ou de cobre, dependendo da Bíblia fala cobre, outra fala bronze, depende da tradição. E quem olhasse para ela quando fosse picado seria curado. Isso é muito representativo. Está lá no livro de Números. Os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, esse Pentateuco bíblico. E eles faziam isso. E é interessante que, olhando então para a cobra, para a serpente, a história construída na tradição deles falava que seria curado quem olhasse para ela. E isso foi uma tradição que ficou até no tempo de Salomão, e depois isso foi tirado. Porque eles estavam já assim, como se fosse uma serpente, algo para eles adorarem, tirando o foco de Deus. Então isso faria uma referência ao momento em que Jesus morre, porque quem olhava para Jesus na cruz encontraria não a cura para o corpo, mas a cura para a alma. Quem tivesse os olhos de ver poderia enxergar nele o seu Salvador, um Salvador definitivo. E Jesus, ali na cruz, você poderia olhar e teria caminhos. Ele estava entre 2 ladrões. Um repetia a voz do mundo e outro já estava sintonizado com ele. Um repetia o que o povo falava: ó, Senhor Jesus, se é que você está aí, tira a gente daqui, né? Você é o Filho de Deus, se você é, então tira da gente daqui. E o outro, já portador de uma consciência que já nascia, falou: não, nós merecemos estar aqui, mas ele não, ele é justo. Senhor, quando estiver no paraíso, lembre-se de mim. E recebe de imediato a promessa de Jesus: ainda hoje estarás comigo. Então nós, olhando para Jesus, nós temos escolhas. E
dias antes da sua crucificação, ele teve a última ceia com os seus discípulos. E ele ressignificou toda essa tradição mais que milenar do povo judeu, onde ele introduziu símbolos novos. Então as ervas amargas, que no Antigo Testamento é o símbolo da amargura da escravidão no Egito, agora no Novo Testamento, símbolo da amargura da traição. É uma interpretação possível. O pão asmo, ou pão sem fermento, era a dureza do Egito e a saída às pressas. Aqui já é o corpo de Cristo que ele reparte com os discípulos na última ceia. E o sangue, que era a segurança quando eles passavam nas portas, para que nada de mal entrasse no lar das pessoas, agora tem um símbolo de remissão dos pecados. E o cordeiro, símbolo da remissão dos pecados no Antigo Testamento, agora é o próprio Jesus Cristo, porque quando ele estava na cruz, ele, Cordeiro de Deus, anunciado em diversas profecias, onde eu não citei nem um terço delas, ele morreu no mesmo momento em que os cordeiros eram sacrificados no templo. Então tudo apontava para que ele mostrava, ele é o Cordeiro. Quando ele recita o salmo e diz: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele estava contando para os entendidos da lei que estavam ali ouvindo: está vendo o que eu estou recitando? Tudo está acabando de se cumprir comigo. Uma das coisas, o cordeiro não poderia ter nenhum osso quebrado. E o que aconteceu um pouco antes deles irem lá fazer isso? Porque já estava chegando o fim da tarde e ia começar o sábado para eles, onde eles não poderiam fazer nada, que começa ao pôr do sol da sexta e vai até o pôr do sol do sábado, para os judeus. Então, seria uma maldição para a terra deles se aqueles homens ficassem pendurados no madeiro, mortos. Aí, para acelerar o processo da morte, eles iam lá e quebravam as pernas das pessoas que estavam crucificadas. Sem o apoio da perna, a pessoa morria asfixiada com o peso do corpo sobre o tórax. Então acelerava a morte. Só que quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, ele já havia entregue o Espírito a Deus. Para conferir se ele estava morto, transpassaram ele com uma lança, como também já estava nas profecias. E a Páscoa hoje, como ela é? A Páscoa hoje ela é assim. Desde 1582, o Papa Gregório IV elaborou um novo calendário baseado na Lua. Então ela acontece no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. Vamos repetir. Então, esse ano de 2021, nós temos aqui o dia 21 de março. A próxima lua cheia vai ser que dia? Dia 28. Foi, né? Dia 28. Então, depois do dia 21, qual é a próxima lua cheia? Dia 28. Então, o próximo domingo, depois do dia 28, é a Páscoa. Então, ela aconteceu esse ano no dia 4 de abril. Determinada a data da Páscoa, nós encontramos as demais. Então, 49 dias antes é o que a gente chama de domingo de carnaval, que na verdade o carnaval é na terça, né? 47 dias antes. Então, o carnaval deste ano foi no dia 17 de fevereiro. Então, começa, para os católicos, aquilo que eles chamam de quaresma, que são 40 dias. Mas, se a gente contar o dia 14 até o dia da Páscoa, dá 49. Então, como é que essa conta é feita? A terça-feira de carnaval é aqui. Contando 40 dias para frente, nós vamos chegar no dia 28 de março. Deu 40. Acabou a quaresma. Mas a Páscoa é no outro domingo. Sim, é quando começa a Semana Santa. Vem o domingo de Ramos, nesse dia 28, aí começa a Semana Santa. Jesus é preso na quinta-feira à noite, é crucificado na sexta e ressuscita no domingo.
50 dias depois vem o dia de Pentecostes e 60 dias depois o dia de Corpus Christi, que é sempre numa quinta-feira. O que aconteceu no dia de Pentecostes? E esse é o último slide. Os apóstolos estavam em Jerusalém divulgando o Evangelho. Muitos já não falavam hebraico ou aramaico, que era a língua local, falavam o grego, porque eles estavam muitos dispersos pelo mundo, por causa de tantas dos conquistadores, né? Quando Jesus veio, o último conquistador desse povo eram os romanos. E eles iam para lá, e muitos já falavam grego. E aconteceu nesse dia em que eles comemoravam o recebimento da lei de Deus, que desceram línguas de fogo sobre eles. Então, o fogo representa a presença de Deus, e a língua é o instrumento de fala. E ali aconteceu que cada um, falando em seu próprio idioma, era compreendido por outros que nem falavam aquela língua, e todos se entenderam perfeitamente. Isso é muito interessante. E para encerrar, a leitura inicial da mensagem falava que os anjos foram anunciar para os pastores que Jesus havia nascido. Nasceu o Messias. Agora, se os pastores estavam no campo, provavelmente não era dia 25 de dezembro. Eu vi uma vez uma criança, perguntaram se uma repórter para uma criança: quem nasceu no Natal? Ele: Papai Noel. Talvez ele esteja certo, porque Jesus aqui provavelmente não foi. Porque lá, no dia 25 de dezembro, é muito frio. As ovelhas, naquele tempo, provavelmente estavam recolhidas no aprisco, no cercadinho das ovelhas, chamado de aprisco, e não vigiadas soltas no campo. Provavelmente, Jesus nasceu, pelo que os historiadores dizem, 6 meses após a Páscoa. Então ele deve ter nascido ali entre meio de setembro a meio de outubro, provavelmente, segundo os historiadores. Então há muito a dizer, e comemorar a Páscoa é seguir aquilo que Jesus veio trazer para nós. Ele ressignificou tudo com a sua vinda, pelo que falou, pelo que ensinou, e seguir os seus passos é fazer esse caminho da Páscoa. Porque antes as pessoas sacrificavam os cordeiros, era como se ele se desse a Deus, mas ele não vai, ele dá um animal no lugar dele. E quando veio Jesus, ele fez isso por si mesmo. E era chamado de Filho Unigênito, né? O Filho de Deus, o único. Então agradeço a vocês, e era isso um pouco sobre a Páscoa, para esse tempo que nós temos da palestra, era isso. E eu quero dar um recado que a Lívia, que está ali, ela pediu para falar, porque a partir de agora nós teremos, no momento da palestra aqui, essa é a Lívia que está de branco, ela vai ficar à disposição das crianças. Muita gente não vem porque às vezes não tem, fica com a criança aqui, não tem com quem deixar, e ela vai ficar numa sala separada no andar de cima, cuidando das crianças, para que os pais ou responsáveis possam assistir a palestra. Tá bom?